nessa noite, Pai, te agradecer, Pai. Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem provido nas nossas vidas, Pai. Eu quero, Pai, te pedir a tua ajuda, Espírito Santo. Que nessa noite não seja o meu eu falando, mas a sua palavra, Pai. Tocando, Senhor, no coração dos meus irmãos nessa noite, Pai. Que vieram aqui nessa noite, Pai, tão somente para ouvir, Senhor, a tua doce palavra, Pai, que é poderosa, que é eficaz, Senhor, para curar a nossa alma, Senhor, para sarar, Senhor, as nossas feridas, Pai. E eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha sobre este lugar com a tua graça, com o teu poder, fazendo a tua vontade, Pai. Que eu seja aqui nessa noite, Pai, um instrumento, Pai, do Senhor, Pai. Ah, Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque a tua presença é real neste lugar. Pai, fortalece a nossa fé, Pai. Fortalece, Senhor, a gente nessa noite, Pai. Senhor, que a tua palavra cumpra o propósito por qual ela foi lançada aqui nessa noite, Pai. E eu creio, Pai, que há terras, que há corações nessa noite, Pai, disposto a receber a tua doce palavra, Pai. E eu creio que sairão diferente, Pai, de como chegaram aqui nessa noite, Pai. E que tudo seja para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Você que crê, levanta a tua mão para cima, dá um aplauso a Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Aleluia. Aproveita que você está de pé, já olha para 2 ou 3 aí que está do teu lado e diz assim para ele: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas e até o final deste culto o teu cálice vai transbordar. Aleluia. Glória a isso, se for para aplaudir, aplauda. Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos. Vamos estar ouvindo a palavra do Senhor e vamos estar nessa noite fortalecendo a nossa fé um pouco mais. E eu creio que, apesar de mim, o Senhor vai falar com cada um nessa noite. Que você abra o teu coração, que você abra o seu coração para receber a palavra de Deus nessa noite. Porque eu creio que do jeito que você entrou aqui, você não vai sair. Se você estiver atento a essa palavra, você não vai sair do mesmo jeito que você chegou. Amém? E hoje eu quero falar nessa noite, debaixo do tema que o Espírito Santo tem queimado no meu coração. Me perdoa a gripe, tá, gente? Então, vou beber bastante água, mas eu creio que Deus vai dar graça, Deus vai dar força e vai dar tudo certo. O tema é: apenas uma palavra é suficiente. Sabe, muitas das vezes a gente acha que precisamos de muitas coisas para fortalecer a nossa fé, para vivermos uma vida intensa com Jesus. Mas o Espírito Santo tem queimado no meu coração e que se a palavra de Jesus não é o suficiente, nada mais vai fortalecer a nossa fé. E eu creio que a palavra de Jesus, ela é suficiente para fortalecer, para fortificar a nossa fé, amém? Então creia no teu coração. E antes de nós entrarmos aqui, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 8, a gente vai ler do versículo 5 até o versículo 13. Mateus, capítulo 8, versículo 5 ao 13. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom demais e a sua misericórdia dura para todos sempre. Amém? Glória a Deus. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo-lhe: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse-lhe: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado,
mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também sou homem sobre autoridade, e tenho soldado às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e ao outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em toda Israel encontrei tanta fé. Eu vou repetir esse versículo aqui porque olha, isso é extraordinário. Maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que os seguiam: em verdade vos digo que nem toda Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e ao sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto de ranger de dentes. Então disse-lhe Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu servo foi curado. Aleluia! Você pode dar um aplauso à palavra. Glória a Deus. Aleluia. Antes de nós aprendermos algumas lições aqui com o centurião, com esse homem que vai nos ensinar muita coisa acerca de fé, eu gostaria de dizer o que não é fé. Muitas das vezes a gente vive otimista, com desejo, mas isso não tem nada a ver com fé. Sabe, você viver uma vida otimista, isso não quer dizer que você tem fé. Você viver uma vida eu desejo, não é fé. Fé é aquilo que não se vê, é a convicção das coisas que se esperam. Sabe, então isso é fé. Primeiramente precisamos entender que fé não está ligado com aquilo que vemos, mas com aquilo que cremos. Sabe, a fé não está com aquilo que eu vejo, a fé está com aquilo que eu creio da parte de Deus. Hoje muitos querem ver para crer. Isso me faz lembrar de Tomé. Jesus em determinado momento está lá, já tinha sido crucificado e estava lá os machucadinhos lá na mão dele. Mas só que Tomé em determinado momento, não, eu só vou crer se eu ver. Mas isso não é fé. E é muito importante o que Jesus vai falar para aquele homem naquele momento. Que naquele determinado momento, ele foi salvo. Por falta de fé. Porque ele quis ver para crer. Sabe, então a fé não está ligada com aquilo que vemos, mas com aquilo que cremos. A fé está ligada com aquilo que nós ouvimos da palavra e com aquilo que cremos a partir da palavra. Não precisamos ver para crer que a palavra de Jesus é poderosa. Não precisamos ver para crer que a palavra de Jesus ela tem os seus efeitos na nossa vida. Mas hoje nós estamos cansados, sobrecarregados, porque nós buscamos mais ver as coisas acontecer do que crer. Sabe, hoje nessa noite, busque crer na palavra de Jesus. Sabe, não busque, Jesus, eu quero ver. Muitos hoje oram, eu quero ver. Não. Fala, Jesus, eu não quero ver, eu quero crer na tua palavra, eu quero crer, eu quero ser alimentado, eu quero crer na tua palavra. Sabe, isso faz toda a diferença, irmão. Isso faz toda a diferença. Hebreus 11, no versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então a fé não é ver, não, a fé é crer. Sabe, o quanto você crê, isso determinará o tamanho da sua fé. O quanto você crê na palavra de Deus, isso determinará o tamanho da sua fé. Sabe, eu não estou vendo nada acontecendo, mas crê, irmão. Talvez não aconteça hoje, talvez não aconteça amanhã, mas creia. Creia, porque a palavra ela é poderosa. Sabe, não é eu falando, não, é a palavra de Deus. Ela é poderosa. Vemos hoje em dia, né? Vemos hoje na vida ali do centurião, né, como lemos aqui, sobre acerca da sua fé.
Sabe, ele não precisou ver para crer, mas ele confiou na palavra de Jesus. Sabe, foi uma fé tão grande, mas tão maravilhosa, que no final do texto vai dizer que naquele mesmo instante, ao ouvir a palavra, o seu servo foi curado. Sabe, ele não precisou Jesus ir lá, não. Só foi uma palavra, mas foi uma palavra lançada por Jesus. Sabe, então creia. E vamos aprender acerca da fé hoje com ele. Sabe, muitas passagens sobre fé me chamam muito a atenção e mexem muito comigo. A mulher do fluxo de sangue, quando toca Jesus, né, sai poder, é curada. Mas isso aqui, irmão, é diferente. Isso aqui, Jesus não precisou ir lá curar o servo. Não, Jesus lançou uma palavra. Olha o tamanho da fé desse centurião. Se o Senhor lançar uma palavra, eu creio que o meu servo vai ser curado. Então seja feito como tu crês. Sabe, isso é fenomenal, irmão. Isso é extraordinário, uma fé onde Jesus não precisa ir lá fisicamente, mas Jesus lança uma palavra e o servo é curado. E o primeiro ponto que me mostra sobre a gente ter essa fé verdadeira, essa fé genuína sobre a palavra, de entender que apenas uma palavra, e essa palavra é de Jesus, basta. O primeiro ponto é a fé que abençoa os outros e não a si mesmo. Vamos lá, versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe: Senhor, o meu servo jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Então, olha para você ver uma fé verdadeira, uma fé genuína. Como que você veio aqui hoje? Não, eu vim buscar para mim mesmo, eu vim buscar por mim mesmo, eu vim, porque isso é egoísmo. Mas só que esse centurião nos ensina que ele não é egoísta. Então uma fé genuína, uma fé verdadeira, não está atrelada ao egoísmo, mas sim buscar pelos outros. Sabe, esse centurião, ele chega até Jesus, ele tinha posição, ele tinha autoridade, ele era reconhecido, ele tinha um nome, ele tinha uma posição. E o mais importante, gente, ele não era nem judeu, era alguém improvável, era alguém que talvez ninguém acreditaria que ele ia até Jesus. Sabe, alguém que talvez ninguém dava nada ali, era alguém improvável, alguém que não fazia parte do povo judeu, ele era um gentil. Mas ele foi até Jesus, não para buscar pelo seu próprio ego, não para buscar pelo seu próprio egoísmo, não. Mas ele foi clamar, foi orar, foi suplicar pelo seu servo que estava em casa, doente, atormentado. Sabe, como que você tem vivido a sua fé hoje? Será que nós temos buscado mais os nossos interesses, os nossos desejos, enquanto pessoas do nosso lado estão sendo atormentadas, estão sofrendo? Será que hoje nós temos ido até Jesus? Jesus, não é mais acerca de mim não, mas cura ele lá, ajuda ele lá, cura ele lá. Sabe, esse centurião, ele foi até Jesus para curar outra pessoa, não para ele pedir pelos seus próprios interesses. Sabe, hoje a gente tem que viver essa fé verdadeira, que nos ensina não a buscar os nossos próprios interesses, mas pensar no coletivo, pensar no reino. O egoísta não pensa no reino, o egoísta ele pensa em se ele está ganhando, está tudo bem. O egoísta ele pensa, eu estou ganhando, está tudo certo. Mas não, o centurião viu, eu estou bem, mas eu quero que o meu servo também se recupere. Eu estou bem, mas eu vou até Jesus, porque eu creio que uma palavra dele pode curar o meu servo. Sabe, então entenda isso. O centurião não busca coisas para si mesmo. Ele não limitou a sua fé em suas necessidades. Meu Deus! Sabe, pessoas hoje buscam Jesus limitando a sua fé só pelas suas necessidades, não pelas outras pessoas. Sabe, isso é uma pessoa orgulhosa, egoísta, isso é horrível, gente. E aí Jesus não responde, Jesus não atende, aí a pessoa, Jesus não me ouviu. Claro, a gente é egoísta, a gente só pensa no nosso umbigo. Mas Jesus, ali o centurião está nos ensinando algo tão extraordinário, irmão. Humildade, pensar no próximo. Sabe, o segundo mandamento da Bíblia é ama o próximo como a ti mesmo. Mas muitas vezes é o contrário, a gente ama nós mesmos como nós mesmos, não quer amar o outro.
não quer se importar com o outro. Sabe, a gente precisa trazer isso para a nossa vida. Olha o que Jó 42:10 diz. Eu gostaria que você colocasse lá, Gui, fazendo um favor. Jó 42:10. Jó 42:10 diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Quando que Deus mudou a sorte de Jó? Quando ele estava orando por si mesmo, pelos seus próprios interesses, pela sua vaidade, pelos seus desejos? Não, mas quando Jó se prostrou e clamou pelos seus amigos. Do que basta nós estarmos bem, mas muitas pessoas ao nosso redor estão passando fome, doente, machucada, ferida. Não, mas eu estou bem, eu estando bem está tudo certo, eu estando bem está tudo certo, minha conta bancária está cheia, está tudo bem. E tem gente passando fome do nosso lado, irmão. Até quando a gente vai viver uma vida de egoísmo, pensando em si mesmo? E queremos, eu vivo uma fé verdadeira. Não, você vive uma fé egoísta. Não, isso não é fé verdadeira, isso é uma fé egoísta. Nós precisamos nos prostrar, clamar, e Ele vai ouvir do céu e vai sarar a nossa terra. Ele vai sarar. Sabe, não é como nós estamos, mas é como nós vamos estar depois. Sabe, nós precisamos entender, irmão, não é acerca só de nós, não, é um corpo, é um todo. Do que adianta eu estar curado, mas o corpo está ferido? Do que adianta? Não vai muito longe eu sozinho. Não, o corpo inteiro precisa. Agora, se o corpo estiver sarado, o corpo inteiro sarado, as portas do inferno não prevalecerão. Não. Mateus 15:28. Mateus 15:28 diz assim: então respondeu Jesus à mulher: grande é a sua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Essa mulher também não foi clamar por ela, não, ela foi pedir socorro pela filha dela. É aquela mulher cananeia, vocês lembram? Que foi buscar Jesus pela sua filha. Sabe, até quando a gente vai buscar Jesus? Temos que buscar Jesus sim, pelas nossas necessidades. Vamos buscar, claro, mas não vamos pensar só na gente, vamos pensar no próximo, sabe? E quando a gente pensa no próximo, irmão, Jesus, Ele cuida da gente. Jesus, Ele cuida do nosso coração, Jesus cuida da nossa saúde, sabe? Mas vamos pensar nos outros também, sabe? Muitas pessoas se perdendo e nós só pensando na gente. Não, não é acerca disso. Jesus não nos chamou para pensar só em nós. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, não é acerca de você, não é acerca de mim, não. É acerca de um todo, é acerca de um reino. Não é só acerca de uma pessoa, não, é acerca de muitos. Nós precisamos entender isso. Assim como a mulher cananeia, e o centurião creu por outra pessoa, o milagre aconteceu. Sabe, essa mulher cananeia foi até Jesus buscar pela sua filha, o milagre aconteceu. O centurião foi buscar pelo seu servo, o milagre aconteceu. Talvez seja por isso que muitas das vezes as coisas não acontecem, porque a gente só busca só por nós, não busca pelos outros. A gente se preocupa só com a gente, não com os outros. Mas quer ver o milagre acontecer? Começa a olhar para a volta. Dá uma olhadinha pro irmão. Tá tudo bem, irmão? Quer que eu ore por você? Tá tudo bem? Vamos orar junto. Tá com uma dificuldade? Vamos orar. Vamos, estamos juntos, irmão. De sustento. Nós precisamos. Segundo ponto. A fé que nasce da humildade verdadeira. Ali em Mateus 8, no capítulo 8, no versículo 8, parte A, ele diz assim: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Esse homem, ele era um comandante, ele era um soldado, ele tinha uma posição, ele era reconhecido, tinha pessoas que ele dava autoridade, essas pessoas respondiam ele, obedeciam ele.
Então ele tinha uma posição. Mas quando Jesus fala, meu Deus, é interessante, né? Só deixa eu já volto aqui. Quando esse centurião vai buscar pelo seu servo, Jesus responde logo depressa: eu vou lá curar. Jesus está pronto para curar, mas é que talvez a gente está buscando de forma errada. Sabe, Jesus fala, então eu irei lá. E aí aqui depois ele vai falar, não, Jesus, eu não sou digno de receber você debaixo do meu teto. Talvez hoje as coisas não acontecem na nossa vida porque a gente fala, não, eu sou muito digno de Jesus. Eu sou muito digno de Jesus. Não, Jesus tem que vir na minha casa. Jesus tem que entrar na minha casa. Eu não vou... Não, Jesus tem que estender o tapete para mim. Não, irmão. É o contrário. Nós não somos dignos de Jesus, não. É pela graça, é pelo favor, é pelo amor dEle, é pela misericórdia dEle. E quando nós entendemos isso, o milagre, a nossa fé vai ser fortalecida. Sabe, quando nós entendemos isso, ele foi humilde, ele se prostrou, tinha uma posição. A humildade não nos faz se preocupar com a nossa posição ou o que vamos perder, mas nos faz se preocupar com a resposta de Jesus, com uma palavra que pode gerar cura e transformação. Sabe, a humildade nos faz ir até Jesus com o nosso coração aberto. Pensa se esse homem ele vai, não, porque eu sou comandante, então eu vou chegar e falar com Jesus, vou olhar olho no olho. Não, ele se prostra, ele coloca a cara no pó. O problema é que nós estamos querendo falar com Jesus olhando no olho. Não, gente, vamos olhar para o chão. Vamos olhar aqui, ó, cara no chão. Não, a gente não, sabe, a gente acha que é digno, que é bom o suficiente. Não, é pela graça, é pela misericórdia. Jesus é bom, Deus é bom, o Pai é bom. Se não fosse por Ele, nós seríamos consumidos. Ele é bom, Ele é misericordioso. E nós precisamos entender isso, porque quando nós entendemos isso, nós vamos viver uma fé genuína. Meu irmão, e ninguém segura, não há palavra que pare, não há palavra que nos frustre, não há dificuldade que nos trave. Não, nós vamos até Jesus, porque uma pessoa humilde, uma pessoa que busca pelos outros, não para quando a dificuldade vem. Não, ela entendeu, não, eu entendi porque eu estou indo até Jesus. Não é porque eu mereço, mas é porque Ele me ama, é porque Ele me quer, Ele me deseja. Não é acerca de eu ser bom, não, é que Ele é bom, a misericórdia dEle é boa. Nós precisamos. Ele não se aproximou de Jesus com exigências. Sabe, hoje a gente se aproxima de Jesus. Não, Jesus, mas eu vou me aproximar, mas você tem que fazer isso aqui, você tem que fazer aquilo outro. Ó, Jesus, eu vou orar hoje aqui mais cedo, mas se você tem que fazer isso aqui para mim. Ó, Jesus, eu vou orar aqui agora, mas você me abençoa aqui. Não. Ele se aproximou de Jesus com reverência, com humildade. E é isso que Jesus espera de nós, irmãos. Sabe, a partir do momento que nós achamos que podemos exigir algo de Jesus, nós já perdemos toda a bênção que Ele tem para nós. Quando nós achamos que poderíamos, de alguma forma, exigir algo de Jesus, nós perdemos. Sabe, mas quando nós nos achegamos com humildade a Jesus, Ele nos abençoa. Já está preparado, Ele só entrega nas nossas mãos. Mas como é que Ele vai entregar uma bênção, um milagre, algo, uma cura para alguém arrogante, alguém desumilde? Como é que Ele vai entregar algo assim para alguém? Alguém que não crê, alguém que não vive uma fé verdadeira, uma fé humilde? Como é que Ele vai entregar? Que daí vive mais arrogante ainda. Uma pessoa que não é humilde, quando recebe algo de Jesus, vive mais arrogante. Ó, eu recebi porque eu mereci. Não, nós recebemos porque é graça. É graça, é favor imerecido. É Ele, é por Ele, são todas as coisas. Amém, irmão? Glória a Deus. Está vivo? Amém. Nós precisamos entender isso. Olha o que diz Tiago 4,6. Tiago 4,6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes. Quer ter graça de Deus? Vamos viver em humildade, em reverência.
em amor ao próximo. Irmão, isso é uma chave que vai mudar toda a nossa história. A humildade é uma chave que muda toda a nossa história. A forma de como nós vemos as pessoas, a forma de como nós vemos Jesus, a forma de como nós entendemos a graça. Muda tudo. Muda tudo. Olha o que diz em Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. Eu vou abrir aqui porque esse eu vou ler junto com vocês aqui também. Filipenses 2:5. Aleluia. Acharam aí, irmãos? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-lhe semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Que hoje haja esse sentimento em nós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Hoje é noite de a gente se esvaziar, irmão. Talvez hoje a gente vem para o culto muito cheio, não recebe a palavra, sai daqui de qualquer jeito. Não, hoje é noite de nós nos esvaziarmos, porque alguém vazio consegue se encher da palavra, consegue se encher da presença, mas quando nós viemos aqui cheios, não há espaço para a palavra, e aí a gente sai reclamando: não aconteceu nada no culto. Não, aconteceu, irmão, só que a gente vem cheio demais. Aconteceu sim. E sabe qual que é o problema? Que você está esperando um raio cair aqui, não vai cair não, não precisa ver não, é só crer. Creia que está acontecendo, creia que está sendo transformado, creia que está sendo fortalecida a nossa fé. Nós só precisamos crer. Esse é o segredo, é crer. Não, eu tenho que ver. Não, não tem não, irmão, não queira ver. Senão talvez você vá ouvir de Jesus: hoje houve salvação. Sabe? Tomé ouviu isso, porque não, eu quero tocar. Se eu tocar, eu creio. Não, vamos ser humildes. Eu creio que algo está acontecendo, e nós podemos sair daqui diferentes, com a nossa fé fortalecida, renovada, avivada, com o fogo do Espírito Santo aceso. Mas nós precisamos nos atentar a isso, né? Buscar, não só pela gente, não só pelos nossos desejos egoístas, mas também pelos outros, não só pelas nossas necessidades. Sermos humildes, assim como Jesus. Pense, irmão, Jesus era Deus, se esvaziou, tomou a forma de servo, veio para servir, se humilhou. O problema é que a gente acha que quando os outros nos humilham, a gente é humilde. Não, é quando a gente mesmo se humilha, aí sim Deus exalta. Quando a gente se humilha, Deus exalta. Não é quando uma pessoa nos humilha. A humildade atrai o favor de Deus. Quer atrair o favor de Deus? Age humilde, seja humilde, viva a sua vida com humildade. E quando eu falo de humildade, irmão, não me entenda que não é ter dinheiro, não é essas coisas não. Humildade vai muito além de você ter ou não ter dinheiro. Não é acerca disso. Humildade fala muito mais de um caráter. Não é acerca do que você tem, do que eu tenho, do que nós temos, não, porque tudo vem dele. Nada é nosso. Então humildade não tem a ver com o que eu tenho ou nós temos, não. Tem a ver com o nosso caráter. Tem a ver como nós agimos no dia a dia. Tem a ver com a nossa vida diária. Isso é viver em humildade, é caráter. O que nós apresentamos quando estamos lá fora? O que nós apresentamos às pessoas quando estamos andando, quando estamos vivendo? Sabe, não tem a ver com o que tem ou o que não tem. O soberbo, o desumilde, pode saber tudo da Bíblia, mas é o humilde que move o céu. Do que adianta eu saber tudo da Bíblia e ser soberbo? Não adianta de nada. Agora é melhor a gente não saber nada, mas ser humilde entendendo: papai, eu não sei de nada, mas o Senhor está aqui para me ensinar. Isso move o céu, irmão. Isso move Deus. Isso sim move Deus ao nosso favor. Aleluia. Lucas 18,
13:14. Lembra lá da oração do publicano? Eu mereço, eu mereço, eu mereço, eu mereço. Não, do fariseu, perdão. Perdão, do fariseu. Eu mereço, eu mereço, eu mereço, eu mereço. E aí que Jesus vai falar, né? Aquele que se humilha, eu exalto. Mas aquele que vos humilhar, será exaltado. Sabe, nós precisamos, gente, se humilhar, se esvaziar. O centurião nos ensina. A verdadeira fé brota do coração de quem entende que não merece nada e por isso confia totalmente na palavra. Sabe, quando a gente entender que nós não merecíamos nada, que é dele, é tudo por ele, a gente confia mais na palavra. O problema é que quando a gente acha que merecíamos tudo que Jesus fez por nós, a gente acaba confiando naquilo que nós somos bons e não é acerca disso. É acerca de nós confiarmos na palavra. Que a partir de hoje, nós viemos agir com fé, mas uma fé genuína, uma fé que crê, não uma fé que precisa ver, não uma fé que, não, Jesus, você tem que fazer agora, não, talvez Jesus não vai fazer agora e a gente precisa crer, sabe, ter humildade, e é o tempo de Deus, é Ele que vai fazer. Terceiro ponto, a fé reconhece a autoridade de Jesus. Lá no versículo 8, parte B, vamos voltar lá. Ele diz assim: mas diz uma palavra e o meu servo será curado. Sabe, esse homem, ele creu na autoridade de Jesus. Esse homem, através ali desse relacionamento, se prostrar, ter humildade, ele creu na autoridade de Jesus. Assim como ele tinha autoridade sobre os seus servos, que quando ele mandava, ele ia, quando ele falava vem, eles vinham. Ele creu que Jesus, se desse uma palavra, a enfermidade ela seria curada. Sabe, ele creu na autoridade de Jesus sobre todas as coisas. Sabe por que ele creu? Porque fica claro: Jesus, tu não precisa ir lá não, mas lança uma palavra, Jesus. Eu preciso de uma palavra sua, Jesus, uma palavra, e o meu servo será curado, uma. E aí sim Jesus fez, assim vai ser, como tu crê. E aí logo de seguida, o servo é curado. Sabe, irmão, a gente precisa reconhecer a autoridade de Jesus. Sabe, uma palavra de Jesus basta para mudar a nossa história, a nossa vida, o nosso rumo. Sabe, uma palavra de Jesus é mais importante do que qualquer outras palavras que nós estamos ouvindo por aí. Uma palavra de Jesus pode mudar todo o curso da nossa história. Sabe, pode recalcular a nossa rota. Sabe, pode mudar o nosso caminho. Sabe, muda. Ele entendeu que a palavra de Jesus tinha autoridade para curar o seu servo, e que ele não precisava estar presente fisicamente. Pense isso, irmão. A fé desse homem era tão verdadeira, tão genuína, que ele fala: Jesus, não precisa ir lá não, Jesus. Eu não sou digno nem de receber você na minha casa, mas lança uma palavra, porque meu servo vai ser curado através da sua palavra. Ah, irmão, será que hoje nós teríamos uma fé dessa? Não, Jesus. Você tem que ir lá em casa, você vai ter que chegar, colocar a mão na cabeça, orar, e aí sim vai ser curado. Não, irmão, uma palavra de Jesus já tem poder para curar. Uma palavra de Jesus já tem poder para sarar, para curar, para transformar, para libertar a nossa vida. Sabe, mas às vezes a gente não recebe a cura, não recebe a transformação, porque a gente quer, não, Jesus, tu tem que ir lá. A tua palavra não é suficiente, Jesus, tu tem que vir. Sabe, irmão, não, a palavra de Jesus é suficiente sim. Ela é suficiente. E se para nós não é, a gente precisa rever isso. Se queremos viver cura, milagre, talvez Jesus vai lançar uma palavra e nós temos que crer na palavra. Mas se nós não cremos, a cura não vai acontecer. Mas é porque Jesus não quis curar? Não, é porque a gente não creu. Fé é isso, confiar sem precisar ver, sem precisar entender,
sem precisar depender de sinais. O quanto hoje as pessoas, não, lá tem milagre, porque tem sinal. Lá tem não sei o quê. Cuidado, irmão. Vai ficar seguindo sinal, às vezes segue sinal estranho. Nem todo sinal quer dizer que tem cura. Nem todo sinal quer dizer que vai acontecer maravilhas. Nem todo sinal é. E o problema é que se a gente for um povo que quer seguir sinais, a gente corre um risco muito grande de não viver maravilhas. Sabe, nem todo lugar que tem movimento acontece milagre. Mas eu creio num lugar onde é tranquilo, onde tem humildade, onde tem palavra, onde tem ação, onde tem o mover do Espírito, ali sim acontece milagre. Ali sim acontece o milagre. Salmo 107, 20. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição. Gente, como a palavra de Jesus não é tão poderosa? Olha o que está dizendo. Enviou a sua palavra, e os sarou, e os livrou da destruição. A palavra de Jesus é poderosa. A palavra de Jesus, ela é eficaz. Deus não precisa se mover fisicamente para mudar tudo. Basta Ele lançar uma palavra. Sabe, irmão, e quando Deus lança uma palavra, ela não vem vazia. Não, ela não vem vazia, ela cumpre o seu propósito. Ela não vem de qualquer jeito, não. Agora, quando o homem lança uma palavra, muitas das vezes ela vem de qualquer jeito. Mas quando é de Deus, irmão, só descansa. Quando é de Deus, pode descansar. Pode descansar, porque vai acontecer. Lembra? O pastor pregou aqui quarta-feira, sobe lá. Não, mas não estou vendo nada. Mas não era a palavra de um homem, era a palavra de um profeta através de Deus. De Deus através do profeta. 6 vezes nada. Profeta, agora estou vendo do tamanho da mão. Então prepara, porque vai chover. Então quando é uma palavra de Deus, não importa o tamanho, vai acontecer. Não importa o jeito, vai acontecer. Entenda isso, quando a palavra é de Deus, nada pode impedir, porque vai chover. Aleluia! E nós já estamos indo para o final, irmão. João 11, 43 e 44. João 11, 43 e 44 diz assim: E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o que estava morto saiu. É a palavra de Jesus, ela tem poder. Só que só sai vivo aquele que obedece. Jesus lançou a palavra, mas Lázaro só saiu de lá porque obedeceu e saiu. A palavra está sendo lançada, nós estamos ouvindo, mas só vai acontecer se nós obedecemos. Se nós saímos daqui do mesmo jeito que nós chegamos, sentamos, ouvimos a palavra, beleza, não vai acontecer nada, irmão. Agora, se você praticar, a partir de agora eu vou orar pelos outros, a partir de agora eu vou viver em humildade, a partir de agora eu vou reconhecer a autoridade de Jesus. Irmão, se prepara, porque vai chover e você vai viver milagres sobrenaturais. Aleluia! Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não volta para mim vazia, antes fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. A palavra de Deus não falha, se Ele falou, vai cumprir. Ele vela para que a sua palavra se cumpra, irmão. Vai se cumprir. E a gente encerra aqui. A fé que surpreendeu Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus maravilhou-se da fé daquele centurião, de uma forma que ele não viu em toda Israel uma fé tão grande assim. Sabe, tem fé que toca Jesus, mas tem fé que Jesus se maravilha.
Sabe, tem fé que, meu Deus, tem fé que mexe com Jesus de uma forma tão grande, irmão. Então disse-lhe Jesus ao centurião: vai e seja feito conforme a tua fé. E naquela hora o seu servo foi curado. Mateus 8:10. Em verdade vos digo que nem todo Israel encontrei tanta fé. Alguém que era improvável, alguém que era gentil, alguém que tinha posição, tinha autoridade, mas Jesus estava vendo a sua fé. E Jesus mesmo vai declarar que não tinha visto uma fé tão grande assim em Israel. Nem mesmo no meio daqueles que andavam com Jesus, irmão. Pense, um gentil está ensinando os discípulos a ter fé. Uma fé que resultou em um milagre. E o milagre foi instantâneo. Não demorou para cumprir. Quando Jesus falou, a Bíblia vai dizer: e assim então o servo foi curado. Amém? E assim vai ser nas nossas vidas. A partir do momento que nós aplicarmos essas lições, vivemos desse jeito, reconhecendo Jesus que Ele tem autoridade, vivendo em humildade, orando pelos outros, não sendo egoísta, não sendo orgulhoso, não sendo vaidoso. Irmão, se prepara, porque vai acontecer. O centurião não tinha religião correta, mas teve um coração humilde. Esse homem nos ensinou que não é o quanto sabemos, mas é o quanto confiamos em Jesus. Você pode sair daqui sabendo tudo, mas se você não confiar em Jesus, não sabe de nada, não adianta nada. Ele reconheceu a autoridade de Jesus, orou com humildade, creu pelo outro, e o resultado foi milagre. Aleluia. Se coloca de pé, vamos estar orando. Que nessa noite nós podemos, assim como esse centurião, reconhecer a autoridade de Jesus, orar com humildade. Jesus, eu não sei nada, você sabe tudo. Eu não sou digno de nada, Jesus, mas, Senhor, vem até mim, Pai. Vem até mim, Jesus. E crer. Reconhecer a autoridade, orar com humildade e crer. E você está apto a viver um milagre. Amém? Papai, nós te louvamos, Jesus.